Olá, graça e paz. Muito bom estar aqui mais uma vez, muito bom poder transmitir a palavra de Deus mais um domingo, mais uma manhã. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no Salmo 121, livro dos Salmos, o livro de Salmos, no Salmo 121, para que possamos ler e expor a palavra de Deus. Sempre quero lembrar que é importante você manter a sua Bíblia aberta e também conferir sempre aquilo que estamos falando dentro da palavra de Deus. Então, após a leitura e a oração, mantenha aberta a sua Bíblia, onde você estiver. E fique atento à palavra do Senhor, ore comigo e que possamos ser alimentados pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: Cântico de peregrinação. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Oremos. Pai querido, mais uma manhã, mais uma oportunidade que o Senhor dá a mim e dá a nós de ouvirmos a Tua palavra, de transmitir a Tua verdade. Pedimos e eu peço, juntamente com meus irmãos, que o Senhor nos dirija nesse momento. Contamos contigo, precisamos do Senhor. Tu és aquele que nos sustenta e nos guia. Dá-nos a clareza necessária, o entendimento necessário para compreender a Tua palavra e também aplicá-la em nossas vidas. Que Teu Santo Espírito possa, tanto a mim como meus irmãos e aqueles que me ouvem, clarear, dar entendimento, convencer, nos corrigir, nos moldar, segundo a Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua verdade. Que ela nos alimente mais uma vez. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. No salmo anterior, no Salmo 120, nós vimos como o salmista descreve a sua condição nessa terra. A condição que o salmista se coloca, e é o que o Salmo nos mostra, pelo menos os 15 salmos do 120 em diante, é de um peregrino. Alguém que está de passagem, alguém que está em direção ao seu porto final. E esta, como já falamos, é a condição de todo cristão. É a condição de todo o povo de Deus. Todos nós, cristãos, somos peregrinos nessa terra. Estamos vivendo nossas vidas nessa terra enquanto caminhamos em direção ao nosso porto final, em direção aos novos céus e à nova terra. Nós vimos também que enquanto isso nós iremos enfrentar angústias, iremos enfrentar momentos difíceis nessa vida, tentações, mentiras, enganos, guerras. A palavra de Deus, através desse Salmo 120, do último salmo que nós expomos, nos ensina e nos ensinou e nos lembrou o quão importante é a oração. A oração é um instrumento importante e maravilhoso para nós cristãos, em nossa caminhada, enquanto estamos nessa terra. Algo importante gravar e ter em nosso coração é que a oração nos ajuda a manter nossos olhos no Senhor. É a oração que nos ajuda a manter os olhos no objeto certo, na pessoa certa, na pessoa do Senhor em nossas vidas. Mas mesmo assim não podemos nos enganar, porque por exemplo, acharmos que a oração irá nos blindar, irá nos isentar de problemas e dificuldades. Uma vida de oração não nos livra de tentações da vida, mas uma vida de oração, ela sempre irá nos fortalecer para resistirmos às tentações e vencermos em muitos momentos. Como o próprio Senhor Jesus nos ensinou em Mateus 6,13,
Quando ele ensina os seus discípulos a orarem, ele diz: olha, orem assim, não nos deixe cair em tentação. Então a oração é um importante instrumento para nós. Nós seremos tentados de todas as formas dessa caminhada. A tentação, infelizmente, faz parte. É algo que devemos enfrentar todos os dias. E algo importante quando falamos de tentação é que dificilmente quando falamos dela ou sobre tentação, pensemos nela ou pensamos em tentação no sentido mais amplo, no sentido mais ampliado. Por que eu digo isso? Porque normalmente nós reduzimos a tentação em poucas áreas da vida. Reduzimos em áreas específicas, achando que somente naquela área nós seremos tentados, ou em outras áreas nós não precisamos estar atentos e vigilantes. E quando agimos assim, nós acabamos abrindo as guardas e esquecendo que em outras áreas também deveríamos estar atentos e que deveríamos estar vigilantes. Mas mesmo assim, mesmo quando estamos atentos e vigilantes, e devemos estar, infelizmente vacilamos, infelizmente falhamos. Por isso é importante nós cristãos sondar nosso coração e tomarmos cuidado com o nosso coração. Porque o nosso coração sempre irá procurar se apegar, ou sempre irá procurar sentir segurança e proteção em muitas coisas. E por que isso é importante destacar? E por que isso é necessário nós falarmos antes de qualquer coisa? Porque nossos olhos, nosso coração procurará enxergar em coisas, em pessoas, em bens, a sua proteção. E isso, de certo modo, não está errado. O grande problema é que só existe um lugar, só existe uma pessoa que é verdadeiramente a nossa segurança e a nossa proteção. Só existe um lugar que verdadeiramente o cristão pode se sentir seguro. E essa pessoa é o Senhor, o fiel guarda do seu povo. E esse é o tema desse sermão, o fiel guarda do seu povo. E para tentar esclarecer ou tentar deixar um pouco mais claro o significado de guarda, olhando para o dicionário de uma forma bem simples, guarda quer dizer ação de guardar, ato de proteger, de se cuidar, proteção, cuidado, vigilância que tem por finalidade defender, proteger e conservar. O salmista vem nos lembrar que nessa caminhada temos o Senhor. Nós cristãos temos o fiel guarda, aquele que está ao nosso lado todos os dias. E para tentar ainda mais clarear nosso entendimento, nossa mente a respeito desse salmo, desse ensinamento, podemos dividir esse salmo em 4 pontos, ou em 4 expressões que ampliará o nosso entendimento e nos lembrará sobre o que significa guardar. E o primeiro ponto é o auxílio ou socorro. Como o fiel guarda do seu povo, o Senhor é o nosso auxílio, o nosso socorro. Isso nós vemos nos versículos 1 e 2. Versículo 2, o salmista vai dizer: o meu socorro ou o meu auxílio vem do Senhor. O peregrino em seu caminho deve manter os seus olhos no Senhor. Na sua caminhada ele mantém os olhos no Senhor. Mas infelizmente existirão momentos que vamos olhar ao redor, que vamos vacilar e que vamos tentar olhar as circunstâncias e tentar encontrar algo que possamos nos apegar. Quando olhamos para esse salmo por um ponto de vista, onde Jerusalém está em um lugar cercada de montes, em outras palavras, está bem protegida, está bem cercada, tanto o salmista como também o povo de Deus, naquele momento, naquele tempo, poderiam dar ao monte ou às montanhas aquela proteção
um valor maior do que eles tinham na verdade. E nessa caminhada o salmista diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Meus irmãos, mesmo o cristão será tentado em sua caminhada colocar a sua confiança naquilo que é visível, naquilo que é mais palpável, naquilo que é palpável e visível aos nossos olhos. Normalmente o que podemos ver ou tocar é o que nos dá uma segurança e, na verdade, uma falsa tranquilidade. E infelizmente, em busca dessa tranquilidade, acabamos transformando coisas boas em ídolos, confiando nessas coisas. Ídolo é tudo aquilo que está ocupando o lugar do Senhor em nossas vidas. E acabamos nos apegando. O salmista pergunta a si mesmo: de onde vem o meu socorro? De onde virá o meu auxílio? E perguntas como esta sempre irá surgir na caminhada. Ou iremos perguntar a nós mesmos, ou até mesmo, como vemos em outros salmos, outras pessoas irão nos perguntar: onde está o seu Deus? Em meio à pandemia, em meio às dificuldades, em meio às situações difíceis, em meio ao desemprego, onde está o seu Deus? Ou vamos perguntar: da onde virá o meu socorro? E a resposta está no versículo 2. O salmista é lembrado. Deus, por sua graça, faz esse homem lembrar de onde vem o verdadeiro socorro, de onde vem o verdadeiro auxílio. É como se Deus pegasse o salmista pelo queixo, levantasse o seu queixo e dissesse: olha mais para cima. Olhe mais para cima e veja onde está o seu socorro e se lembre de onde está o seu socorro. Então o salmista pôde declarar e afirmar no versículo 2: o meu socorro vem do Senhor. Não de qualquer lugar, e não de qualquer Senhor, mas do Senhor que fez os céus e a terra. Guarde isso no seu coração. O verdadeiro auxílio vem do Senhor que fez todas as coisas. Vem daquele que é soberano sobre toda a criação. Vem daquele que não somente criou o universo pela sua palavra, mas sustenta tudo também pela sua palavra. Guarde isso. Como filho de Deus, precisamos lembrar que o nosso auxílio, o verdadeiro auxílio, vem do Senhor que fez os céus e a terra. O segundo ponto, a segunda expressão que podemos extrair desse salmo está nos versos 3 e 4, que é a segurança. O fiel guarda do seu povo é aquele que nos dá segurança. Depois de levantar sua cabeça e ser lembrado de onde vem o seu socorro, o salmista continua sua oração, lembrando e reconhecendo quem é o Senhor. Parece que não se dirigindo apenas a Ele. Nos primeiros versos ele vai dizer o meu socorro, mas agora ele vai dizer o seu. Ele aponta não somente para ele agora, mas ele se dirige a cada pessoa, a cada um do povo de Deus. O verso 3 diz: ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. O Senhor não apenas socorre ou auxilia o seu povo, como também ele mantém o seu povo em segurança. E ele o mantém porque ele está sempre alerta. O salmista vem nos lembrar que a segurança do Senhor não é uma segurança falha. Não há falhas. Não há sombra de falhas. O salmista destaca que o nosso Senhor, ele nem cochila, ele nem dorme. Ele não vacila. Ele vai dizer que ele está sempre alerta. O que o salmista está destacando é quem é o fiel guarda do seu povo. O que o salmista quer destacar é a pessoa de Deus
e o que Ele é para nós, mesmo que nós falhemos. E vamos falhar. Dou a vocês a triste notícia, você vai falhar. Mas Ele não vai. Nós falhamos porque nós cansamos. Nós sim cochilamos. Nós sim falhamos. Mas Ele, por sua graça, mesmo quando falhamos, nos levanta. Ele nos ergue. Ele nos mantém seguro, podemos dormir tranquilo, podemos continuar caminhando nessa peregrinação tranquilamente, mesmo às vezes com medo, mas lembrando, olhando para Ele e dizendo: Senhor, é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me traz proteção. Ele é o que traz segurança ao seu povo. O Senhor, o fiel guarda do seu povo, não irá falhar. Por exemplo, como a seguradora da sua casa, como o alarme do seu carro. Não, o Senhor não falhará. Não existe verdadeira segurança além do Senhor. O salmista afirma no versículo 4, sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. E isso nos traz uma segurança maravilhosa. Saber que aquele que criou os céus e a terra não somente nos socorre ou vem ao nosso auxílio, mas Ele também nos mantém em segurança enquanto caminhamos, enquanto vivemos essa terra. A terceira expressão, o terceiro ponto que podemos extrair desse texto estão nos versículos 5 e 6. O guarda do seu povo, o fiel guarda do seu povo é a nossa proteção. É o que ele diz no versículo 5. O Senhor é o seu protetor. E é maravilhoso aqui, lendo o Salmo e relendo o Salmo, é muito interessante percebemos, é muito bonito percebemos como o salmista vai construindo as suas afirmações sobre os atributos do Senhor e sobre o próprio Senhor. O salmista está dizendo que Deus não apenas vem nos socorrer, ele também diz que Ele não apenas está sempre alerta, nos dando segurança, mas Ele também é um Deus que está perto. Ele não somente vem, Ele não somente nos mantém seguros e guardados, mas Ele é um Senhor, Ele é um Deus, mesmo sendo o Criador de toda a terra, Ele está perto. Como ele diz no versículo 5 ainda, como sombra que o protege. A sombra é algo que está próximo de nós, que está ao nosso lado. O fiel guarda do seu povo é um Deus presente. É um Deus que está próximo de nós, bem perto de nós. Ele diz mais, Ele está à sua direita. E é interessante essa expressão, à sua direita, porque tem um significado de proteção. Por quê? Pois a pessoa que protegia alguém sempre ficava à direita. Deus está à nossa direita porque Ele é o nosso protetor, Ele é aquele que nos protege, nos mantém. O Senhor é a proteção do seu povo. Guarde isso no seu coração. Ele está bem mais perto de você do que você imagina. E o salmista ainda diz, tanto de dia como de noite. De dia o sol não ferirá, nem a lua à noite. E aqui podemos lembrar como ilustração, como exemplo, a própria Bíblia. Como aquelas nuvens que sempre estiveram acompanhando o povo de Israel no deserto. O Senhor continua bem perto do seu povo, protegendo do calor do dia, que sabemos que no deserto há um calor escaldante, como também do frio intenso que é a noite. O Senhor está sempre perto, protegendo e guiando o seu povo. A proteção do Senhor não é apenas presente, mas é em todo o tempo. De dia ou de noite,
o Senhor permanece o mesmo e permanece ao nosso lado. E o quarto ponto, ou a quarta expressão que podemos extrair desse salmo estão nos versículos 7 e 8. O fiel guarda do seu povo é aquele que preserva. Ou em outras palavras, aquele que conserva e aquele que mantém o seu povo. E ele não apenas os livra do mal ou nos protege do mal, como temos visto até aqui. Mas ele também é aquele que mantém, aquele que preserva a nossa vida. Versículo 7 ele vai dizer: o Senhor o protegerá de todo mal. Ou seja, na sua caminhada haverá dificuldades, mas ele protegerá você. Mas ele também protegerá a sua vida. Ou seja, em outras palavras, ele vai preservar a sua vida. Algo importante que precisamos destacar e importante guardarmos isso. Nessa caminhada nós iremos sofrer. Nessa caminhada, nessa peregrinação, iremos perder muitas coisas. E mesmo que não percamos, uma coisa é certa. Você pode ter construído muita coisa, pode ter guardado muita coisa, mas tudo isso ficará para trás. E a pergunta é: e a nossa vida? Como ficará a nossa alma? Somente o autor da vida pode preservar a nossa alma. Somente aquele que criou os céus e a terra, aquele que nos criou, pode preservar-nos não somente nessa terra, mas para a eternidade. Por isso que o salmista diz: desde agora e para sempre. Não é somente agora. Deus é aquele que preserva a nossa vida, aquele que preserva o seu povo desde agora. Enquanto saímos, enquanto chegamos, aonde estivermos, Ele é o nosso Senhor, aquele que preserva, aquele que protege, aquele que mantém as nossas vidas. Somente Ele pode nos preservar enquanto caminhamos. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada. O salmista diz, versículo 8, desde agora e para sempre. Meus irmãos, como é maravilhoso lembrarmos que não estamos sozinhos nessa caminhada. Como é maravilhoso lembrarmos que não estamos sós. Principalmente em tempos difíceis, em tempos de perdas, em tempos de pandemias, em tempos de guerras, em tempos de dificuldades que enfrentamos. Uma pergunta que nós podemos fazer: poderíamos andar sozinhos? Infelizmente, podemos. Infelizmente, a resposta é sim, nós podemos andar sozinhos. Quantos têm andado sozinhos? E qual seria o resultado de andarmos sozinhos? Ou, na verdade, qual tem sido o resultado do homem andar sozinho? Do homem querer andar pelo seu próprio coração, seguindo o seu próprio caminho. Desde quando o ser humano resolveu andar sozinho, o resultado é de morte. O resultado é de destruição, divisões e guerras. Desde a queda do jardim do Éden, o ser humano tem procurado então estar protegido ou se sentir protegido e guardado. E como eu falei no início, todo ser humano, de alguma forma, tem procurado se sentir tranquilo, se sentir protegido, se sentir seguro. E como fazemos isso? Como aquele que anda sozinho procura fazer isso? Aquele que anda sozinho, e quando eu digo sozinho, sem o Senhor, procura viver a sua vida se apegando nas coisas criadas e não no Criador. Em busca de uma tranquilidade, em busca de um sentimento, uma sensação falsa de proteção e tranquilidade, como falamos, temos transformado coisas boas em ídolos.
Coisas boas como o cônjuge, como os filhos, como a família, como o trabalho, como o próprio dinheiro. E por que são boas? Porque são dádivas de Deus. São presentes de Deus para nós desfrutarmos. Mas infelizmente, facilmente tornamos cada uma delas em um ídolo para nossas vidas. Ou em outras palavras, nós colocamos nossa vida, nós colocamos nelas toda a nossa esperança. Meus irmãos, quando olhamos para o texto, quando olhamos para o Salmo, ele nos ensina muitas coisas, como já temos visto até aqui, e vemos algo interessante, que as rochas de uma montanha podem ser até firmes, podem ser até, de certa forma, seguras, mas o que nós não podemos esquecer, ou precisamos lembrar, como talvez o salmista lembrou, é que existe algo muito maior e mais poderoso do que as montanhas. Existe algo maior e mais poderoso do que a criação, do que o universo. Existe aquele que as criou. Quando falamos das dádivas de Deus, quando extraímos da palavra de Deus esses ensinamentos, como maravilhoso, por exemplo, olharmos para a nossa família, olharmos para amigos, olharmos para aquilo que o Senhor nos deu e buscar, sim, de certa forma, um auxílio ali e termos nessas pessoas ou nossa família um sentimento de tranquilidade, aquele sentimento de voltar para casa, estar perto do cônjuge, dos filhos, da família, abrigados, principalmente em tempos como esses de pandemia e isolamento, temos aonde nos apegar. Isso é um sentimento bom, é algo que não é ruim em certo sentido, mas é preciso nós lembrarmos que aquele que criou todas as coisas é a pessoa que deu a você essa possibilidade, ou deu a você se viver, de estar perto da sua família, de estar perto de amigos, ou de ter aonde se apoiar. Ou seja, em outras palavras, em tudo dependemos de Deus. Se podemos desfrutar das boas dádivas, se podemos desfrutar e devemos desfrutar da família, do dinheiro, do trabalho, da casa, do lar, é porque Deus, o Criador dos céus e da terra, te proporcionou. É Ele que te proporcionou. Guarde isso no seu coração. Os montes, ou em outras palavras, toda a criação, assim como as dádivas, assim como tudo que você possui, que são dádivas de Deus, na sua grande parte, poderão falhar. A sua família pode falhar com você. O dinheiro pode faltar. Podemos perder o emprego. Mas o Criador dos céus e da terra sempre será o mesmo. Sempre estará no mesmo lugar. Sempre estará presente. Ele é o nosso socorro sempre presente. É nele que encontramos e temos a verdadeira segurança. Ele realmente é a proteção do seu povo. E melhor ainda, somente nele a nossa alma está segura e preservada, enquanto caminhamos essa terra. Se você é um peregrino, e quando eu digo se você é um peregrino, se você é um cristão, porque todo cristão é um peregrino, cuidado com a tentação de colocar sua vida, de colocar toda a sua confiança nas dádivas. Desfrute delas, mas não coloque nelas o seu coração. Se alegre com elas. Glorifique a Deus nelas, mas não coloque nelas a sua confiança. Ame o Senhor acima de tudo. E amando o Senhor acima de tudo, é quando você começará de verdade a desfrutar
com alegria daquilo que Ele te dá na presença dEle. E não a presença de vez em quando, mas uma presença constante. Porque Ele é o fiel guarda do seu povo, Ele está perto, Ele está presente. E para encerrarmos, não pensemos, meus irmãos, que nós podemos desfrutar dessas coisas e nós temos a presença do próprio Criador ao nosso lado, conosco, bem perto, porque somos bons. Ou porque em algum momento nós fizemos algo para conquistar tal posição. Não. Não poderíamos. E não podemos ainda. E nunca poderemos, na verdade. E Deus, sabendo que não poderíamos voltar para Ele, ou estar com Ele, e Ele estar conosco por nós mesmos, Ele fez algo maravilhoso. O homem caiu, o homem se afastou de Deus, o pecado nos afastou do Criador. Mas Deus, na sua infinita graça, envia o seu Filho, o seu único Filho, Jesus Cristo, para viver a vida que nós nunca poderíamos viver e morrer em nosso lugar. Jesus veio. Ele veio, viveu sem pecado neste mundo. Morreu em uma cruz como pecador e entre pecadores. E a Bíblia nos mostra que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ascendeu aos céus e Ele está à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. E por que eu estou dizendo isso? Para encerrarmos. Primeiro, para te lembrar ou para te dizer que esse mesmo Jesus voltará. Ele voltará para buscar o seu povo, a sua igreja. E no dia em que Ele voltar, depois disso, a Bíblia diz que virá o juízo. Portanto, hoje, a minha oração é para que você se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo como o seu único Senhor e Salvador, porque somente por Ele e através dEle você pode desfrutar segurança com Deus. Não somente nessa terra, não somente nessa caminhada, mas uma segurança certa para toda a eternidade. É Ele quem nos conduzirá até o fim. E em segundo lugar, por que eu estou dizendo isso? Porque lembrei de Jesus Cristo. Porque Ele é tudo. Sem Ele, nós não teríamos a presença de Deus conosco. Sem Jesus, Deus, o Deus Pai, não poderia estar ao nosso lado. Jesus mesmo disse aos seus discípulos e diz a nós cristãos, o próprio Senhor, o mesmo Senhor que diz aqui nesse salmo que está perto, que está junto de nós, é o mesmo que disse para os discípulos e diz a mim e a você, cristão, eu estou com você todos os dias, até a consumação do século. Que maior segurança podemos ter? Que maior tranquilidade um ser humano pode ter? A presença do Senhor, o guarda fiel do seu povo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que você se mantenha com os olhos nele. Vamos orar. Pai querido, eu quero agradecer, quero te louvar. Agradecer e louvar por tão grande amor. Agradecê-lo por nos enviar Jesus Cristo, teu Filho amado. Porque nele, através dele, temos vida. Vida não somente guardada nessa terra, mas uma vida eterna
prometida para nós. Que nesse momento Teu Espírito Santo, Pai, leve cada cristão, cada filho Teu a refletir aonde temos colocado nosso coração, a refletir como temos vivido nossa caminhada. O Senhor prometeu e o Senhor está presente. Que nós, com gratidão e por termos um coração grato, possamos responder com amor, com fidelidade e obediência à Tua palavra. Abençoe, Senhor, essa pessoa, esse homem, essa mulher, salvando, transformando a sua vida. Que por Tua graça ela se volte para Ti, com o coração arrependido. E que ele possa entender e enxergar que não há outro caminho, que não há outro Salvador, que não há outro Senhor, que não somente nos protege nessa vida, mas também preserva a nossa alma. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.